Eu me refugiava nesse mato aqui da rodoviária. Todo mundo achava que era uma coisa macabra, por ser osso, né? O mocinho que estava com vontade de vomitar. Fui chamado de louco no início, né? Depois que o pai dele faleceu, né, ele se enfiava nesses matos por aqui e começou a procurar trabalho para ele, para se distrair, né? Ele foi um dia nos matos e demorou muito para chegar em casa, a gente ficava preocupada, né? E ele chegou sujo de barro, carregando um bruto de um raiz que não era com um verdadeiro canhão. Ele começou bem, a gente incentivava ele sempre, né? Até que começou com ossos. Daí a gente incentivou mais ainda, né? Porque daí ele começou a se dedicar à arte, então ele conseguiu superar muita coisa, assim, porque ele estava na adolescência e aquilo ali foi muito forte para ele, a morte do pai. E também porque ele viu o pai morrendo no hospital. Ele estava, no dia que o pai estava internado, ele teve um ataque do coração ali e ele viu o pai morrendo. Então, para um adolescente, isso foi muito, muito forte. Eu já gostava, assim, de desenhar, gostava de fazer umas coisas, assim, meio primárias, como fazer arte e flecha, essas coisas que menino faz mesmo, né? Aí depois foi evoluindo, né? E até que ele encontrou essa parte que ele gostou mais de fazer, né? A parte em madeira. E como a minha mãe falou, ele descobriu esse canhão passeando lá pelo mato. Ele encontrou uma árvore que parecia um canhão, só que daí ele deu uma embelezada, esculpiu, envernizou, fez toda a transformação ali. Sim, esculpiu o osso, foi até engraçado, porque ele caminhando, fazendo as andanças dele, assim, as caminhadas que precisava por causa da saúde, né? Ele começou a prestar atenção nas coisas que por onde ele andava, né? E às vezes via assim, um osso largado lá, uma coisa aqui. E ele teve a ideia de recolher aquilo por onde ele passava, né? Aí ele passou a sair com uma bolsinha, uma sacola para colocar. E trazia para casa e ninguém tinha ideia assim, o que vai ser feito disso, né? Aí começou a criar em cima do osso, que é uma coisa morta, que passou a ter vida, passou a ter beleza, né?
O trabalho em raiz é um trabalho já, acho que um apelo à não devastação, né? Que o ser humano devasta tudo hoje em dia. Então, eu completo esse meu trabalho de escultura em raiz justamente, e a escultura em osso também, né? Em palestra nas escolas sobre meio ambiente. E a escultura em osso nasceu depois do infarto que eu tive, em virtude de fumar demais, me estressando bastante. E nessas caminhadas com conselho médico que eu comecei a achar osso na rua, e daí me veio a ideia de criar a escultura em osso. Fui chamado de louco no início, né? E muito conhecido meu que me viu eu juntando osso, achava que o Pedro, além do infarto, pirou também, né? A primeira exposição minha, então, quando saiu na imprensa, todo mundo achava que era uma coisa macabra, por ser osso, né? Só que quando foram ver a exposição no SESC, a ideia foi completamente diferente, porque eu apresentei muito beija-flor, passarinho, tucano, um monte de coisa. Então a gente cria um monte de coisa em cima. Então a ideia que tiveram foi completamente diferente do que pensavam, né? Na verdade, eu não tive influência de artista nenhum, porque depois de muitos anos que eu ouvi falar em Krasberg, né? O Franz Krasberg na Bahia, aquele polonês que faz escultura com produto de devastação. Só que o estilo dele é um e o meu é outro, então eu jogo a inspiração toda no osso, né? Então eu tenho que criar, sabe? Às vezes começa a dar um branco, porque é muito corrido. Daí eu deito um pouquinho e jogo o pensamento lá longe, daí a inspiração vem novamente. Só um cochilinho aqui, assim, que você joga o teu pensamento longe, aí já vem a inspiração novamente. A gente cresce muito espiritualmente, né? Faz muito bem pra gente, cada dia tá aprendendo mais, sempre mais, né? A arte ensina muito a gente a viver. A gente cresce muito como ser humano também, né? Então é muito diversificado também. Só que cada trabalho, a raiz é uma emoção, né? E o osso também é outra emoção. E agora o gostoso da arte é que você cria sempre uma peça diferente da outra. Bom, o preparo do osso para tirar ele e deixar a matéria-prima pura leva em torno de 30 dias, às vezes para deixar ele processo para trabalho, né? Agora tem um processo que tem que desengordurar, cozinhar osso, tem que saber o processo, né? Uhum. É como curtir couro, né? Tem segredo, né? Esse eu vou deixar para o herdeiro, quem herdar o meu trabalho vai aprender tudo isso aí. A gente procura reviver, né? Porque essas esculturas, a maioria era de uma éguinha morta, que eu fui buscar o osso lá na Ronda, entende?
Então eu transformei essa égua transformando em 30 e poucas esculturas. Então dei vida a ela novamente, né? É a mesma coisa a raiz. Você transforma a raiz em passarinho, em beija-flor, osso em beija-flor também. Então você procura reviver isso aí, né? Dar nova vida, né? Acho que resgatar a memória do que morreu, né? É 30 e poucos anos de estrada, né? Iniciei com 14 anos na escultura, então até vir o reconhecimento demora, né? Quando a gente vê um artista falar que levou 30 anos para fazer sucesso, às vezes não acredita, né? Mas é pura verdade, sabe? Hoje, graças a Deus, tem o reconhecimento, mas não é fácil. Se a pessoa entra na arte pensando em ficar rico, porque o artista só fica rico depois que morre, né? Daí tem fama, muito valor. Mas graças a Deus estou sendo reconhecido. Só que aquele que entra na arte, se não for por amor, se for pensar só em fama e dinheiro, pode estar enganado. Você acaba com o sonho de uma pessoa, né? Não, com certeza. Não pode acabar com o sonho de ninguém, né? Todo mundo tem direito de sonhar e esse sonho um dia se torna realidade.